Fato no futebol. Fato. Por aí que quer começar. Já que vamos falar de religião, acho que era importante abrir o tema com a premissa que estamos a trabalhar num largo espectro de realidades e culturas e diferentes religiões e nem precisamos nos focar só na religião mais próxima, provavelmente ao cristianismo, isso para todos será essa, mas podíamos pegar na religião não aprofundada, mas chamada assim na sua essência e na sua generalidade. E queria ouvir o Tomás primeiro, é começar a dizer. Só mandas bombas. Na questão da essência da religião, que é pegar num dogma e tentar validá-lo ou justificá-lo de alguma forma. Achas que isso serve ou tem que propósito? Ajudar a população essa igreja ou que ele está envolvido, esse cara está envolvido, é injusto, o que é que tu achas em relação ao propósito fundamental da igreja, pegar num dogma e tentar justificá-lo? O propósito é vender o seu peixe, logicamente. Isso é uma perspectiva, tem muito peso e a nível histórico sempre teve, e acho que com o passar dos anos, apesar de tudo, tem sido menos assim, porque com a veracidade dos factos, à medida que vais constatando novos factos e as pessoas vão sendo alertadas para a realidade, acho que também eles próprios, dentro de cada crença, de cada igreja, acho que acabam por ter mais cuidado na forma como jogam com esses dogmas. Logicamente um dogma, voltando ao que já falámos também, é uma verdade irredutível, e uma verdade irredutível são poucas as que existem hoje em dia. Se eles estão crentes que algo é um dogma, é porque têm no íntimo deles a crença que realmente aquilo é necessário para que as pessoas à sua volta compatuam com essa ideologia. Acho que é a forma mais simples de explicar, ou seja, resumidamente, eles olham para os princípios básicos, os princípios ativos de cada religião e que forma que há de cativar e de passar a mensagem de uma forma mais dinamizadora. E os dogmas são gerados, são criados, são influenciados em função disso. Então a base de partida de cada religião tem a ver com os princípios e valores. Eu ia falar disso, eu estava a pensar há dias nisto, era o que é que vai primeiro, as religiões ou a moralidade? Eu acho que as religiões surgem de valores morais, de certos grupos, de certas sociedades ou civilizações que surgiram no passado. Agora, como o Tomás diz, cada um vende o seu peixe. E tu passas do tempo das tribos para as civilizações, começas a juntar várias crenças numa, vês o que é que tem em comum, cada tribo tem em comum na sua moralidade e fundam uma religião com base nisso. Agora, porquê é que esse processo parou? Porque é que ainda não temos uma religião global? Isso já não sei dizer. Nem sei se vamos caminhar para aí. Infelizmente. Pois. Pronto, temos as três. Mas é exatamente como tu disseste, eu acho que voltando à base dos nómadas, vamos dizer assim, e que portanto cada um leva um pouco dos seus costumes, das suas tradições, de zona em zona, até envolver mais pessoas. Eu acho que sempre houve algo, é a forma de explicar o divino e o espiritual, sempre foi passado de lá está, de pessoas em pessoas, em função destas pequenas micropovoações. E depois, à medida que iam se construindo impérios, a pessoa, dependendo deste tipo de influências, mais ocidentais, mais orientais, já havia este trajeto migratório, claro que não é como conhecemos hoje em dia, mas já havia uma importância religiosa
que era trazido, embora não tínhamos esta dominação, eram os dois, era a força divina, e fomos arranjando formas de explicar o inexplicável. Foi assim que começou. É um dogma. Hoje em dia percebemos que não, há coisas que não são verdades irredutíveis, mas a forma mais fácil de criar um governador de forma a não ser questionado era assim. Acho que assim que Eu acho que surgiu. é que eles erraram, Pois. a não questionar. Sim, Ou seja, claro, não, claro. não adaptar-se, não. É uma maneira de Sim. controlar a Não, população. e a seguir, a passagem disso foi já nos tempos de monarquia, quando tu dividias isso em dois poderes, que era a monarquia, tinha a seguir os segmentos abaixo, de toda a nobreza, mas de todos os tipos de burguesia, e tinhas do outro prisma a igreja. A igreja era tão mais poderosa Portugal teve que esperar uns anos até ser reconhecido pelo Papa como país independente. Sim, e exato. era aí que A eu queria Inquisição pegar. tinha um poder enorme. Aí era aí que eu queria pegar. Será que esta diversidade... Mas desculpa, só uma parte, quero saber, eu também vi há dias que os primeiros, se não me engano, os primeiros 6 reis de Portugal, os primeiros não, talvez o primeiro não, mas os do segundo ao quinto, vá, digamos, foram excomungados pela igreja, supostamente foram para o inferno, porque eles discordavam da igreja em muitos tópicos. E era aí que eu ia pegar. Será que essa diversidade de religiões não... Qual era o propósito que ela tinha? Controlar a Era o população. controle. Sempre que tinha a ver com o tipo de costumes dessa população, dessa zona populacional, dessa zona do globo. É impingir uma moralidade. Exato. Como forma de educação, de escola, de um serviço ou uma comportar-te em Está sociedade. inerente uma evangelização ou um serviço à população. Epá, não era tanto o serviço à população, Não. acho eu. Acho que era realmente ter o poder, ter o controle. Não estavam minimamente preocupados se era um serviço que estavam a dar à população. Eu acho que a grande maioria foi-lhes dado isso, vou passar assim, foi-lhes dado a obrigatoriedade de ir à igreja. Ir à igreja era quase uma obrigação. Tanto que a pessoa, para além de ir, todos irem, escolhiam a melhor roupa para ir, escolhiam... Manifestavam a sua Sim, o ofertório já vem aí desde há muito tempo, também Exato. remate para isso. Quer dizer, mas sempre foi os que mais tinham, portanto, os que mais tinham, mais ligação tinham à igreja, os que mais tinham poderio, portanto, dos tempos antigos, da nobreza da burguesia, e a forma como se dissipou depois com um conjunto sempre de cargos e de estatutos, sempre foram essas pessoas as mais próximas dos padres, dos sacristãos. E isso me remeteu para um lado de influências e de poder. Então, E se calhar às vezes a igreja tinha muito para dar, porque a igreja, não podemos ver só nesta perspectiva de passar costumes, mas em termos de educação filosóficos e tudo mais, era essencial. A ciência Até surgiu em da termos- religião. Exato, até em termos cívicos, tem um papel fundamental para educar as pessoas. E muitas vezes acho que era de infundido e eram passagens, combinação, passagens, mensagens políticas e de valorização do seu chefe, do rei, sim, e até mesmo governador. algumas delas, se calhar, patrióticas. Eu estou-me a lembrar de um jogo, do Sport, em que basicamente o arranjo da civilização, na parte militar, na parte económica e na parte religiosa. E, ou seja, será que isso ainda é uma realidade? Não, eu acho que não. Não, hoje em dia penso que A não. nível global? Não, eles, acho que a sociedade acabou por pôr de uma forma natural ou não, isso para segundo plano. Como é óbvio, agora é difundido por várias vias, nomeadamente, nós falamos várias vezes de todo o lado espiritual. Deixamos falar de religião aos poucos para começar a falar de pequenas áreas adjacentes, mas onde se pode englobar. Mas já não tem o poder que tinha. Antigamente a religião era como se fosse um pilar, como falamos hoje em dia de educação, etc. E acho que hoje em dia já não se fala assim, sinceramente. Acho que estamos A caminhar para... a desfocar um bocadinho das prioridades. Mas espera, Ou seja, mas na nossa. é o quê? É um... Das nossas. Em termos da sociedade atual. Não, Estamos a olhar para a sociedade- religião e dizer que não é uma prioridade a religião. Acho que é mais ou menos isso. ocidental, como é que Estamos está a- no mundo? Ocidental e neste caso Nós mesmo. estamos a fazer Achas que no mundo árabe isso também está a acontecer? O Islão também estão a se desligar mais da igreja? Ou já não são tão fanáticos? Não estou por dentro disso, mas acredito que para eles, as crenças deles, sejam exatamente iguais. Ou que estavam há bem pouco tempo. Eu acho que no caso deles não mudou quase nada.
Porque lá está, difícil, lá isto está, tem a nós ver. estamos um pedaço distantes. Não, Eu acho que eles são muito devotos àquilo. E um bocadinho ainda à pergunta inicial do Ping, a questão do dogma, eu acho que eles baseiam-se muito mais ainda em dogmas do que nós. Nós, cada vez mais, com a globalização de toda a parte científica da coisa, nós estamos muito mais, acho eu, por dentro do assunto e olhamos mais para uma questão factual. Fazendo a ponto também ao que falámos no outro ponto. Então, Mas acho que esse exemplo que tu deste, toda a vertente muçulmana, acho que continua a estar muito mais crente em crenças, por assim dizer. Tem Mais uma raiz fundamental. religiosa. Eu nem queria dizer o religioso como ser uma coisa não factos, percebes? E só dizer que a crença é uma crença só por hipóteses, porque não acho que seja tudo assim. Mas acho que eles só se agarram a isso, ou maioritariamente agarram-se a isso. E é por isso que, na minha maneira de ver, sem estar por dentro do assunto, acho que toda essa parte desse tipo de países continua muito mais preso a essa identidade do que nós. Sim, penso que sim. Mas estamos a caminhar para uma emancipação da religião para abrirmos a uma parte mais espiritual da coisa. Eu acho que sim. E não é um assunto complicado e isto é muita suposição. Mas dá-me a ideia que, com o passar dos últimos anos, nós somos novos, desde a nossa infância até o ponto onde nós estamos, dá-me a sensação que continuamos a valorizar bastante a componente espiritual, cada vez mais, mas o facto de haver várias vias alternativas para explicar o que acontece e o que não acontece e o que não se consegue explicar, para assim dizer, cada vez mais olha-se para um lado espiritual e este lado espiritual antes era simplesmente explicado pelo nosso Deus, pela religião, pelas diversas formas da religião, e acho que já não é tanto assim. É, em vez da religião a perder força, mas a espiritualidade a ganhar cada vez mais. Ou seja, continua a ser religião, continua, mas é noutros termos. Está a disparar-se explícito ou implícito, nem sequer sei, de outra forma. Mas diz-me, o que é que para ti religião e espiritualidade é a mesma coisa? Não, mas religião, tu falas-me em religião e penso logo em instituições. Uma instituição, a igreja como uma instituição. Espiritualidade, penso que é mais uma coisa de cada um, lá está, não, como tu sabes, eu não sou crente em nada disso, mas eu assumo que a tua não é a mesma do Tomás e a do Tomás não é a mesma que a do Papa. Por isso, para mim, são coisas completamente diferentes. Agora, se queres falar de espiritualidade, acho que não é a mim que tens que perguntar. Podes-me perguntar o que é que eu acho sobre isso, mas para mim não é só a mesma coisa. Lá está, eu acho que a espiritualidade é uma coisa individual, é uma crença individual sobre o teu e a tua mente, a tua relação mente-corpo, a tua relação mente-universo, como queres chamar. Não sei, não estou por dentro. Nós fechamos estar aqui. Pegando um bocadinho nisto que o Mauro disse, eu acho que, para além da religião ter sido enquadrada em determinados moldes, portanto, há um certo padrão e... A religião é uma maneira de limitar a tua espiritualidade, digamos assim. Diz-te já o que é que tu tens que como é que tu tens que abordar a tua espiritualidade. Então, estar a dizer isso, mas concordo contigo a 100%. E, sinceramente, no meu caso, deve ter sido o que matou a minha espiritualidade. Exato, sinceramente, mas pronto, continua. E acho que isso é um bocadinho perigoso a nível de uma sociedade que, felizmente agora, com esta perda de influência da religião sobre a sociedade em si, tem permitido, acho que isso tem permitido uma abertura da espiritualidade às pessoas. E não sei se é uma impressão que fica. Talvez, não sei. Ou se uma coisa é que levou à outra. Exato, acho que a espiritualidade. Já existem há centenas de anos. Sim, mas é como o Mauro diz, eu acho que também há aqui ao padronizar uma coisa e ter que haver isto tem que haver uma igreja para cada coisa, isto tem que haver um padre, um sacerdote, alguém a passar a mensagem, isto tem que haver um tempo mais ou menos imposto, isto tem que haver livros onde vêm as receitas ano após ano dizer o mesmo, isto onde vem onde o dinheiro continua a ser uma necessidade de cada uma destas religiões. Isto é a religião, a espiritualidade não é isto. A espiritualidade, para mim, atenção, acho que nem eu nem o Mauro dominamos isto, nem estudamos sobre isto, mas a espiritualidade para mim é realmente aquilo que tu sentes e muito disso continua a ser inexplicável. Tu não tens ainda factos
para conseguir explicar. A religião não. A religião parece que já vem a receita toda dada e tu tens que te enquadrar nela. Esse é o problema. A religião quer enquadrar a tua espiritualidade. Falaste numa palavra interessante, enquadramento. Então, pode-se ver a religião quase como um clube, um partido, um clã em que tu te inseres porque adequa melhor. Eu não sei aos quando é teus- que começou isso, mas nós já fizemos a ponte em relação a todo o período, lá está, de antigamente, de nómada, das civilizações iniciais, mas ao falarmos, por exemplo, do Vaticano, que é a religião que nós temos mais intimidade, o católico praticante, o cristianismo, não, sinceramente é um bocadinho esse o espírito que eles passam. E acho que tem de mais a sair quanto mais perderem impacto na sociedade. Portanto, é um bocadinho como os clubes e a tentativa de levar as pessoas a se tornarem sócios. Estás a perceber? Embora seja fraturante de uma sociedade. Claro, e eu acho que não é a maneira, já disse isto várias vezes, o extremismo não é assim que funciona. A maneira de passar a mensagem não é assim. É a abertura, primeiro é a abertura e a clareza de conteúdos. E acho que um bom primeiro passo, e posso falar agora especificando, foi por exemplo o Papa agora ter aberto livros antigos da biblioteca do Vaticano que nunca se tinha tido acesso, para explicar e para perceber um bocadinho melhor na Segunda Guerra Mundial como é que as coisas se processaram, o Papa na altura como é que porque até hoje não sabia se tinha se aliado aos nazis ou não, que há uma teoria de conspiração oposta. Portanto, agora pela documentação que se vai perceber. Isto para dizer o quê? Que há muita coisa obscura que nós não percebemos, mas que a religião acabou por enquadrar segundo o seu formato. Cada religião tenta levar-te a crer em algo. E tu não tens de ter esse tipo de orientação. A orientação deve ser uma descoberta guiada, onde te ajuda-te a orientar, mas permite que tu descubres. E não a passar a mensagem como se fosse uma receita, és obrigado a sim, até porque a seguir levam-te lá está, como tu dizes, e bem, por exemplo, como se fosse um clube, a optar por opção A, ou B ou C, e tu não tens que ser assim. Tu podes te identificar, um bocadinho à semelhança do que falámos na outra vez sobre a política, tu podes te identificar com pequenas coisas que são ditas e seguidas à regra de diferentes religiões. Percebes, sim? Acho que uma religião defende A e se calhar faz algum sentido e depois a outra religião pode defender B e tu dizes, ok, e não concordo com os moldes desta religião, por assim dizer, mas eles dizem aqui umas coisas interessantes. Eles têm bons valores. Lá está, eu acho que a parte da espiritualidade... Para não só dizer mal, os pontos positivos da religião, valores que ainda são aceitos hoje em dia como bons, valores que ainda são aceitos hoje em dia. Sentido de comunidade também, apesar de haver aquela hipocrisia de ir para a igreja comparar a roupa uns dos outros, mas há sempre um convívio, há sempre juntas a comunidade as principais festas sociais, as maiores festas sociais. Exatamente. Mas lá está, até estas festas sociais, até esses convívios foram sendo modificados. A sua gênese, eles modificaram-se ao longo do tempo. Claro. Poucos anos de vida que temos, nós vimos mudanças a serem feitas dentro da própria igreja, das épocas festivaleiras, dos arraiais, a forma como os padres tentam passar a mensagem há uns anos e hoje em dia é ligeiramente diferente, embora alguns categóricos se mantenham a mesma linha, e isto é importante refletir sobre isto. Se as coisas estão a mudar, então vamos caminhar para onde? E eles estão a perceber que a mensagem não está a ser bem passada, está a ser demasiado corrosiva, está a ser demasiado taxativa, como se calhar era há 20 ou 30 anos atrás, e estão a perceber que a sociedade mudando não vão cativar ninguém assim. Acho que é importante refletir sobre isso. Pois, e como é que terá a sociedade vamos pegar a nível nacional, a nível do país inteiro, como é que está a sociedade a lidar com essa... Nós continuamos a ser um país cristão, altamente sim, religioso e tem influência sim, católico e ainda com uma boa população praticante. A questão é realmente sai-se lá assíduo da coisa, e posso falar para mim, porque quando estou a falar de mim, estou a falar de factos, coisas que se passaram, coisas que são comigo, e portanto não é só o levantamento de hipóteses e de silogismos. Eu acho que
eu quando vou à igreja, por exemplo, que eu continuo a ir muito pontualmente, e para além da missa do gol, e quando há festas, casamentos e batizados, pontualmente vou. E a verdade é, não sinto a mesma ligação que sentia antes, nem mesmo das outras pessoas, mas há sempre uma certa ligação e há sempre uma parte, lá está, espiritual, que eu sinto-me bem lá, eu continuo a sentir, mas reconheço, principalmente para a nova mentalidade geracional, Já não não é existe. que é diferente. Pois não. Tem que haver outro tipo de abordagem e se assim continuar vão perder cada vez mais. Portanto, em Portugal a ideia que eu tenho é que vamos perder muito se a abordagem for diferente. Portanto, vamos agora o Madeirense, o Tolentino Mendonça, o Cardeal Tolentino Mendonça aí para a tornar-se um dos cardeais do Vaticano, do Papa, pode ter algum impacto. Pô, mas até isso é mal promovido, percebes? E novamente, acho que isso é visto cada vez mais como um negócio. Daí estar a falar até na promoção, como promover a ida de um padre para cardeal, até isso eu acho que parece um negócio e não devia ser. Devíamos ver a parte religiosa da coisa. Não, hoje em dia só tens que meter Wi-Fi nas igrejas. É assim que pões os jovens a ir à igreja. Não, estou a brincar. Não, acho que este novo Papa, novo, mais agora, não é? O Papa Francisco, mas acho que ele conseguiu. Quer tiver a chamada jovem. Eu acho que ele conseguiu quebrar ali alguns paradigmas rígidos, inflexíveis do passado e começar a falar de tópicos que pareciam assuntos proibidos e pareciam tabus na igreja. E isso ajudou a aumentar a crença na igreja. Não resolve os problemas porque não haver dogmas que não deveriam ser dogmas, lá está, voltando à tua primeira questão. Porque há dogmas e um dogma não devíamos poder pôr em causa. E a verdade é que nós pomos muita coisa em causa. Mas isso é uma consequência da facilidade que tu tens ao acesso à informação. Há coisas que a ciência, embora tenha partido da igreja, é quase como uma parte dissidente da igreja. Se afasta claramente, sim, ok, claro. nasci daqui, mas eu não concordo contigo. Sim. Sim, não concordo contigo porque não tenho provas tuas. Pois. Acabou. E até que ponto é que é só o facto de não ter provas? Até que ponto é a ciência que não consegue explicar a religião ou é a religião que não consegue trabalhar junto com a ciência? Pois, é um dilema que é dos mais antigos que existe a partir do momento que há a religião, que é a ciência e a religião. E foram inúmeros os cientistas e astrólogos e por aí fora que descobriram coisas e eram queimados pela Inquisição, até os tempos de hoje em dia. Se não é para falar da Inquisição, porque se é para falar nessas atrocidades. Não, mas é para fazer um paralelismo com o que hoje em dia acontece. Quando não houver um dos grandes problemas, para mim, da não maior cativação da igreja, vamos por assim, independente de qual é a igreja e qual a religião, continua a ser o lado antagónico da coisa perante a ciência, como a ciência factual, e tu podes não gostar de ouvir, mas quando tu te apresentas ali um facto, é complicado de desmentir. E na religião tem dificuldade de lutar contra a ciência quando às vezes deixamos de ter estes factos. O importante, olhamos para um dos lados da balança, há factos e o outro às vezes não há. Como é que tu consegues vender o teu peixe? É complicado. Será que há espaço na ciência para se abrir à parte espiritual e trabalhar ou arranjar uma forma de enquadramento e validação da parte espiritual dentro da ciência? Eu acho que sim, Pingo. A questão é que parte da ciência isso é transversal em todas as áreas da ciência, porque a física quântica remete muito para isso. Já te falei sobre isso, já falámos sobre isso. Sim. A física quântica remete muito para esse lado desconhecido e conjunto de energias. Portanto, basicamente diz-nos que tudo na vida tem uma energia, ok? E isso remete muito para este lado espiritual que tu não consegues explicar. Poderia haver aqui uma ponte. Eu acho que não há essa receptividade ainda, mas está um caminho, vamos dizer, tracejado que seria possível de sublinhar e de percorrer. Se vai ser possível, não sei, mas eu acho que a física quântica responde a parte desses problemas. Eu acho que sim. Há uma relação
muito ténue entre física quântica e espiritualidade. Sim. Isso por um lado, a física quântica não deixa de ser ciência, porque é óbvio. A espiritualidade também não é religião, como já vimos, mas está intimamente relacionado.